O Espaço PUC está de volta. A PUC Minas sempre recebe exposições de artistas talentosos e que despertam o interesse de quem passa pelo campus. E está rolando uma exposição que tem atraído muita gente. É a exposição Asferre, do artista plástico Pedro Miranda. Ela está localizada em frente ao prédio 6, Jardim Central do campus Coração Eucarístico, onde fica até o dia 12 de setembro. Confira! A exposição Asferre, do artista plástico Pedro Miranda, está instalada no campus da PUC Minas Coração Eucarístico. As obras chamam a atenção pelos detalhes mínimos. A matéria-prima utilizada é o aço naval, aço de grande resistência às ações climáticas. A obra que mais chama a atenção é o Fusca, intitulado pelo artista como Mona Lisa. Quem passa por aqui não resiste, fotografa a obra e fica atento a todos os detalhes. A primeira impressão que eu tive ontem é que fosse um carro adesivado, entendeu? Aí quando eu cheguei perto é que eu vi que ele era todo vazado, né? Quer dizer, recortes, né? Assim, desenhos muito pequenos numa chapa que, em princípio, a impressão que você dá é que se você fizesse um recorte como uma renda, né, como está aqui na lata de um carro, ele desmontaria, né, na verdade. E ele conseguiu fazer todos esses recortes, desenhos, figuras e tudo, né, com um intervalo muito pequeno entre uma peça e outra e não rasgar, né, a lataria. Acho que um cenário bonito igual esse aqui, que passa uma certa sensação de paz pra gente, e a gente se depara com um Fusca, que é um carro tão icônico para a sociedade brasileira em geral. Todo mundo tem na família a história de alguém com Fusca, né? E tão detalhado, floreado, bonito desse tanto, sinceramente alegrou bastante a minha tarde. As obras de Pedro Miranda têm características muito peculiares e que instigam nossa memória a pensar no processo de transformação do ferro. No caso do Fusca, o artista levou quase 3 anos para finalizá-lo. Já fazia as esculturas. E aí eu esculpi, eu vi no ferro velho uma porta de um carro, falei, por que não e tal? Comprei a porta e fiz. Eu olhei a porta e pensei, quem tal um carro inteiro, vai ser bom. Aí comprei primeiro uma sucata, uma carcaça. Mas aí comecei a gostar muito dela, estava muito bonita. Aí resolvi, tive que comprar um outro Fusca para passar essa carcaça para ele. Para então virar o Fusca que é um carro que eu posso andar com ele se quiser, essa coisa. Não ando quase porque é mais difícil andar com ele. Porque as pessoas querem tirar fotos, saber tudo e tal. Que é esse o objetivo, era agradar mesmo. Só que aí não ando. Então, ao todo eu fiquei uns 3 anos mexendo com ele para ficar pronto. Mas se pegar direto fazem menos tempo. Me deparar com um carro, né? Essa obra de arte tão interessante, fico pensando o que passa um pouco na cabeça do autor, né? Para conceber, para trabalhar, e a gente percebe que é uma obra bastante cheia de detalhes, cheia de riqueza. Achei muito interessante, muito legal. Todo mundo espera ver um carro por inteiro, comprar um carro por inteiro, aí vem um cara e fura o Fusca todo, velho, muito louco. Você olha de longe, parece uma pintura, algo diferente. Na hora que você chega é outra realidade, é outra situação, muito bacana mesmo, gostei. Você sabia que a vitamina D é um hormônio produzido no organismo e responsável por levar o cálcio do sangue para os ossos? E que esta vitamina é adquirida pelo corpo através da exposição à luz solar? A falta dela pode contribuir para o surgimento de diversas doenças e é importante principalmente para mulheres durante a gravidez. Na reportagem de Lucas Franco, vamos conhecer mais sobre esta vitamina. Essencial para o corpo, responsável pela absorção de cálcio após exposição à luz solar. A vitamina D é um hormônio importante, principalmente na formação de ossos e dentes. Mas a falta desta substância pode gerar consequências. A deficiência de vitamina D está ligada a vários problemas. O mais clássico dela é o raquitismo, né? Que é a deficiência de vitamina D na infância, que dá deformações ósseas importantes, quadros graves efetivamente. E, portanto, ela é uma vitamina essencial à vida, é muito importante a vitamina D. A sua deficiência está relacionada a alterações metabólicas, como eu disse, aumento do risco de fraturas nas pessoas adultas e nos idosos e prejuízo no crescimento e no desenvolvimento nas crianças. A vitamina D está presente em alimentos como queijos, leites e também nos peixes, dentre eles o salmão e o atum.
E de acordo com estudos, esta vitamina pode contribuir para o cérebro, o coração e o sistema imunológico. Tem muitos estudos acontecendo no mundo em relação à prevenção ao uso da vitamina D na prevenção de câncer e em algumas outras doenças. Nenhum estudo concluiu ainda. Basicamente, a vitamina D hoje é usada para o controle do cálcio ainda. Eu acredito que esses estudos podem ser que eles comprovem que ela tem algumas outras funções, mas a gente não pode cientificamente comprovar e afirmar como médico que a vitamina D tem outra função no organismo. A vitamina D pode ser adquirida através do consumo de diversos alimentos, mas boa parte mesmo vem da luz do sol, o que representa 90%. O grande problema é que a maioria das pessoas passa o dia inteiro em ambientes fechados e a falta dessa vitamina pode ocasionar o surgimento de novas doenças. De maneira geral, digamos que 20 a 30 minutos exposto ao sol de maneira direta, com boa área de exposição ao sol, num período de boa insolação entre 10 da manhã e 2 horas da tarde, umas 3 ou 4 vezes por semana, provavelmente é suficiente. Para a produção de vitamina D, o sol de 8 horas da manhã ele é praticamente insignificante, porque o pico de ultravioleta B, que é usado para a produção da vitamina D, ele está muito baixo, a incidência é muito baixa. Hoje em dia a gente não recomenda a suspensão do uso do filtro solar como medida de tratamento de deficiência de vitamina D. Uma vez diagnosticada a deficiência de vitamina D, a gente repõe a vitamina D e continua usando o filtro solar. O estudante Matheus Teixeira costuma pegar pouco sol durante o dia e descobriu através de um exame de rotina que possui deficiência de vitamina D. Durante o dia tenho aula e as aulas são dentro de salas e à tarde no estágio, então o contato que eu tenho com o sol é muito pouco, mas na parte da manhã e no horário do almoço. Durante as férias eu fui fazer os exames de rotina e aí no exame de sangue foi constatado que eu tenho insuficiência de vitamina D. E por isso eu estou tendo que tomar os remédios para mim conseguir suprir a necessidade e ficar com os índices adequados. Para repor a vitamina no corpo, Matheus está fazendo um tratamento com cápsulas de vitamina D. A médica me passou este remédio e eu tenho que tomar um comprimido por dia. E ela também recomendou que eu tome sol para mim readequar os índices e estabilizar e voltar ao normal para que eu não tenha mais essa deficiência. Mas atenção, segundo os médicos, o consumo exagerado dessas cápsulas podem provocar prejuízos ao corpo. Uma dieta equilibrada, ela provavelmente não vai levar a uma hipervitaminose D, né? Isso é muito raro. É claro que numa suplementação, se for uma suplementação errada, numa dose muito elevada, isso pode acontecer. Então, por isso que é sempre bom fazer essa reposição com prescrição médica. Aquelas pessoas que não têm uma boa exposição ao sol, especialmente aquelas que têm história familiar, por exemplo, adultos com história familiar de osteoporose, deve dosar a vitamina D e, se estiver baixa, avaliar com o seu médico a necessidade e o benefício da reposição. Ir ao teatro, cinema, tomar água ou até mesmo ir ao banheiro. Essas são algumas atividades rotineiras, mas que muitas vezes não podem ser realizadas por pessoas com deficiência física ou motora. Algumas cidades brasileiras possuem um guia prático de acessibilidade para que os cadeirantes, cegos e surdos possam ser incluídos nas atividades cotidianas. Mas será que essas medidas estão sendo respeitadas? O termo acessibilidade trata de incluir os diversos tipos de deficientes em serviços, ambientes, utilização de produtos e mercado. Apesar do termo ser muito utilizado, o preconceito ainda existe. Já sofri, até para pegar um táxi não era fácil, às vezes a pessoa passava direto, o próprio ônibus, lotação também, não queria parar no ponto de ônibus para gente, entendeu? Hoje, com as conquistas, né, com os resultados, entendeu? Hoje tem táxi acessível, adaptados, né, com elevador, os ônibus têm elevadores também, mas diversas vezes eu sofri preconceito, entendeu? Em vários lugares. Uma vez aconteceu, eu estava indo para a escola aqui na Francisco Salles, e eu esbarrei num casal de namorado, né? Aí a moça foi e xingou. Não sei para que cego sai de casa. Se sai, devia sair acompanhado. E as histórias não param por aí. Às vezes, as perguntas são bem indiscretas. Quem que te arruma para você vir trabalhar? Quem penteia seu cabelo? Quem não sei? Eu falei, eu mesma.
Eu mesma me arrumo. Alguns avanços, como ônibus com elevador, já foram conquistados. Porém, a acessibilidade em Belo Horizonte ainda precisa melhorar. O piso tátil tem a função de guiar o deficiente visual pelas calçadas. O problema é que, como se pode ver nessa rua, de repente ele acaba. E o deficiente fica apenas com as irregularidades encontradas no caminho. É rampa, é degrau, sabe? É orelhão, né? Esse telefone na parede, tem aquele degrau mais alto. Aquilo ali a gente tem que vir com muita atenção, porque senão a gente acaba caindo daquele degrau, né? E também, assim, cadeira, mesa do lado de fora de barzinho, de lanchonete, mangueira, né, exposta assim no chão, moto em cima da calçada. Andréia se tornou deficiente física aos 15 anos de idade, por causa de um acidente com arma de fogo. Hoje ela é presidente da Associação Mais Acessível e afirma que foi a própria deficiência que a incentivou na luta pela acessibilidade. Eu acho que a gente só conhece, só percebe a dificuldade quando a gente convive com ela, né? Seja gente deficiente ou parente de algum deficiente ou alguém que tenha alguma limitação, a gente só começa a reivindicar ou acordar para as coisas mais difíceis quando a gente realmente convive com elas. Mesmo com todas as dificuldades encontradas, a luta continua. E nem mesmo o preconceito inibe a conquista dos direitos. Todos nós sofremos, né, por ser deficiente, por sermos negros, por sermos bonitos, por sermos feios, né, por sermos obesos, por sermos magros. Todos nós já sofremos algum tipo de preconceito. Mas isso nunca me inibiu de estar, ou de ir, ou de fazer alguma coisa que eu queira fazer. E esta edição especial do Espaço PUC fica por aqui. Amanhã nós voltamos ao vivo às 4h30 da tarde. E não se esqueça que você pode participar do nosso programa. Mande sugestões pelo e-mail espaçopuc@pucminas.br. Até mais!